Isso aqui é uma conversa comigo mesmo sobre uma situação de toque, né, que foi autorizada, tá? Então, eu não cito nomes, né, mas eu sempre pergunto para aquelas pessoas que eu atendo se em algum momento eu posso utilizar um evento que está sendo resolvido por ela, o que nós conseguimos resolver juntos, como um exemplo para ajudar outras pessoas, né? Uma coisa que me ocorreu muito sempre na mente é que eu via o Freud citar algumas das coisas que ele fazia, né? Trocando o nome da pessoa, alguma coisa assim, e algumas pessoas o criticavam, né? Falavam, você não pode fazer isso. Mas ele não teria como transmitir o conhecimento, as descobertas dele, se não contasse a coisa, mesmo que fosse disfarçada, né, para que os outros soubessem das ocorrências da mente e até entendessem como funciona o nosso querido inconsciente, né? Eu digo querido porque não tem jeito de você se livrar dele. O nosso inconsciente é o nosso porão da consciência, né? Então, mais uma situação que eu vou relatar agora, né? É uma situação que existe, que é real, e que eu sei também que a pessoa que pode sofrer disso, ela tem um desconforto muito grande, né? E eu considero que nós temos que entender que muitas vezes a pessoa se determina a fazer algo, mas ela não tem uma característica de sofrimento com aquilo. Então, se você pegar alguém que gostava de pintar como Monet, ele pintava, ele era um pintor, né? Mas ele não tinha um sofrimento com aquilo, né? Quando você tem uma característica obsessiva, os impulsos te fazem sofrer porque os pensamentos eles surgem nas horas menos apropriadas. São situações muito ruins, né? Porque a coisa nasce dentro de você, você fica com aquela vontade de fazer aquilo ou com aquela vontade de resolver aquilo e não consegue, né? E isso é algo que nós precisamos entender. E essa situação é uma situação de uma pessoa que ela tem muita dificuldade ainda, ela não conseguiu resolver totalmente. Mas a dificuldade dela era com vidros sujos. Imagine uma situação dessa, né? Ela já riu muito disso, né? Porque pela razão e pela lógica, você fala que não tem nada a ver, né? Mas não é assim que acontece dentro da gente. Então, ela olha um vidro qualquer, um vidro de uma janela, né? De qualquer lugar, um vidro de um carro, e ela tem que deixar aquele vidro absolutamente limpo. Para isso, ela anda com um vidro de álcool na bolsa e com um paninho. Sabe aqueles paninhos de rolo? Tem um paninho de rolo, né, que se usa muito hoje. Então, com um paninho daquele. Agora, você imagina você tirar um tubinho de álcool que você, de spray, né, que você joga, e ter que ficar limpando o vidro, né? E não resistir, você não resiste, não adianta que você não vai conseguir, né? E isso acontecer sempre, né? E a pessoa começa a perceber que o que ela está fazendo não é uma coisa normal, né? Porque quando está andando de carro, se um mosquito grudar no vidro, ela tem que parar o carro, ir lá no vidro, jogar o álcool e tirar aquela coisa, tem que ficar muito limpo, né? Isso é transtorno obsessivo compulsivo, isso é um toque danado, é um toque ferrado, na verdade, né? Porque se você falar assim, mas tem outras coisas que ela precisa fazer isso? Não, não tem outra coisa que ela precisa fazer isso, né? Se você falar assim, mas com a higiene dela? Não, a higiene dela é normal, né? Porque tem pessoas que precisam tomar 5, 6, 7, 8 banhos por dia
e estão se achando suja. Não, ela faz o que ela tem que fazer com relação à própria higiene. Mas quando se trata de um vidro, a coisa fica complicada. E como é algo que não dá para você simplesmente decretar, né? Olha, não vai limpar o vidro, porque vem a angústia, né? Vem uma angústia muito grande. Então, tem que ser entendido para ser resolvido. E aí você tem que ir lá, né, nos confins de você mesmo, lá na infância, ver o que pode ter acontecido para que você tenha esse tipo de necessidade incontrolável, né? Porque é uma necessidade incontrolável. Sabe que até eu, pensando sobre isso, né, não tem muita lógica, né? De repente você está num determinado local, como um local público, e você olha os vidros, e os vidros não estão muito limpos, né? E a pessoa ela começa a entrar num estado de sofrimento muito alto, né? E essa pessoa me relatou, e é por isso que eu estou contando isso aqui, né? Que de repente ela foi na casa de uma amiga, né? Era uma reunião, né? Era uma reunião, foi na casa da amiga. E quando ela olhou os vidros da casa, ela não aguentou. Ela teve que falar para a amiga dela, falar, mas não daria para você dar uma limpadinha nesses vidros? Aí a dona da casa falou, não, mas eles foram limpos, eles estão limpos. Mas para ela não estava, porque precisaria estar muito limpo, sabe? Tinha que estar brilhando, né? E aí, olha só, ela perguntou para a amiga se ela podia só dar uma limpadinha no vidro. Ele falou, não, mas não há necessidade. Ele falou, não, eu só quero dar uma limpadinha. Ela sacou da bolsa dela aquele spray de álcool com aquele rolo de pano e começou a limpar os vidros e ninguém entendia o que ela estava fazendo, né? E ela não parava, né? E a amiga começou a ficar muito desconfortável, né? Porque até um ponto, por exemplo, se tiver alguma coisa suja, você for lá e limpar e acabou, tudo bem. Mas ela já estava limpando todos os vidros da casa, ela não conseguia parar. E aí a amiga pegou e chegou perto dela e falou, você tem que parar de fazer isso, que eu já estou ficando, já estou ficando meio envergonhada, né? Porque não. E o seu marido também está um pouco envergonhado do que você está fazendo. Aí foram para o quarto, conversaram, a coisa parou por ali, mas dentro dela a angústia era intensa, né? Porque ela tinha que limpar os vidros. Agora, não era só limpar a parte de dentro, tinha que limpar a parte de fora do vidro. Você imagina que quando essa pessoa me contou isso, ela ria muito disso. Porque racionalmente para ela não tinha problema um vidro estar sujo, né? Mas não, você limpa, quando limpar, limpa todos os vidros, está tudo bem, aí depois eles vão sujar mesmo. Isso ela entendia, mas dentro dela isso não era resolvido. Eu estou contando isso porque existem coisas dentro da gente, no nosso inconsciente, que são derivações de situações que vão se arraigando de uma tal forma que os nossos impulsos acontecem e nós não sabemos dizer direito. E se eles não forem resolvidos, né, ou resolvidos por uma ação, ou resolvidos pelo entendimento, de alguma forma eles têm que ser resolvidos. Nós temos um sofrimento e uma angústia muito grande, porque fica aquilo dentro da gente como um impulso de fazer algo, né, e o contrário acontece, você saber que não precisa fazer algo, né? Isso é um conflito danado. E essa coisa toda, né, traz para as pessoas muita dificuldade. Então, esse caso do vidro, não, é óbvio que eu tenho centenas de situações para relatar com relação ao transtorno obsessivo-compulsivo, tanto que eu estou escrevendo alguma coisa sobre isso. Não sei se eu vou conseguir algum dia publicar, mas é algo que é muito, muito sério na nossa vida, né? Nós não conseguimos dar conta.
principalmente quando a coisa tem a ver com higiene, né, com limpeza. A pessoa não consegue nunca ficar limpa, por mais limpa que ela esteja, né? Então, se a gente pegar algumas pessoas, né, que são exemplo disso, que até relataram, olha, eu tenho um transtorno obsessivo compulsivo, e pode ser em qualquer área, né? Pode ser em qualquer área. A gente vai falar, puxa, mas como é que é isso, né? Sabe aquela coisa de você entrar no elevador, a pessoa tocar no teu ombro esquerdo e você ficar penso daí. Aí você tem que tocar no ombro direito também. Isso é de relatado, isso foi relatado na TV por pessoas muito conhecidas, né? De repente você está no elevador, o cara toca no esquerdo, você tem que tocar de lado para tocar no ombro. Ele não vai nem entender, né? Você tem que tocar com o ombro direito. E ele não vai entender por que você está fazendo isso. Ele vai te olhar meio estranho. Por que você está fazendo isso? É uma coisa que tem que ser resolvida, porque é uma questão de equilíbrio, de simetria, né, de higiene, tem vários fatores. Esse relato que eu estou fazendo, e talvez eu possa fazer mais alguns, né, é uma coisa de um trabalho muito sério de revisão da gente, né? Porque em algum ponto, em algum momento aconteceu algo, né, que pode não ter nada a ver com essa situação específica que eu falei de vidro, mas com outra situação, e através das nossas derivações internas foi repercutir nesse tipo de atitude e comportamento, né? Nós precisamos sempre estar nos revendo para ter felicidade. Como de verdade nós mesmos tentamos não enxergar direito o que nós somos, né? Então nós também não conseguimos enxergar os outros, né? E nós precisamos melhorar, é só isso, é só o que eu estou querendo colocar. Não estou sendo negativista, como algumas pessoas falam. Estou querendo que as pessoas se resolvam e sejam felizes, né? A felicidade depende de esclarecimento, conhecimento, atitude, né? Mudanças de comportamento e um olhar muito mais feliz para a nossa vida, para a gente fazer a vida valer a pena. Então é isso.